Chegou a hora do balanço. Como foi a primeira semana do SBT transmitindo a Libertadores contra a Globo exibindo futebol ao mesmo tempo, principalmente em São Paulo? É isso que você vai ver nesse vídeo. Muito bem, a gente falou em 2 vídeos anteriores o que a Globo perderia sem a Libertadores e que o SBT ganharia com a transmissão da competição continental, e a gente já tem os primeiros resultados. O SBT transmitiu para São Paulo, Bolívar e Palmeiras e para a maior parte da rede, e para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná e até São Luís do Maranhão, exibiu a derrota do Grêmio para a Universidade Católica por 2-0. No Rio Grande do Sul, uma vitória histórica do SBT para cima da RBS, afinal de contas ele tinha um jogo exclusivo de um time gaúcho, enquanto a emissora afiliada da Globo exibia Corinthians e Bahia. Mas o jogo do Timão foi a estratégia da Globo para barrar o SBT em São Paulo, e deu certo. Com 24 pontos de audiência, a Globo conseguiu mais que o dobro da média do SBT com Bolívar e Palmeiras, que foi de 10 pontos. Isso significa que a gente já pode decretar que o SBT é um fracasso e que a Libertadores da América fez um mau negócio ao assinar com a emissora de Silvio Santos? Calma. Da mesma forma como muita gente já estava cantando vitória do SBT, até nos comentários dos últimos vídeos, que o SBT venceria a Globo e tudo mais, não dá ainda pra gente cravar que o SBT fez um mau negócio, porque a Libertadores da América está de volta, está em uma fase de grupos que tem muitos times e muitos deles são fracos, não são interessantes pra mídia, e a gente ainda não testou, por exemplo, um clássico sul-americano, um jogo de um dos nossos times contra uma equipe da Argentina, um Boca, um River Plate, e é o que vai acontecer no final de setembro, quando o River Plate e São Paulo se enfrentarem com transmissão do SBT. E mais do que isso, na semana que vem o SBT Rio Grande do Sul, que teve uma estreia fantástica com o jogo do Grêmio, vai ter uma oportunidade rara de ter um Grenal com transmissão exclusiva em TV aberta. Aliás, quase totalmente exclusiva, porque a outra opção para assistir vai ser no pay-per-view da Conmebol, R$ 39,90 por mês. Quem se topar pagar pode até assistir lá, mas se não vai ser no SBT para Rio Grande do Sul, boa parte do Brasil, e no site também do SBT. E aí a expectativa é que nós tenhamos a maior audiência de uma emissora fora da Globo, em Porto Alegre. Mas aqui em São Paulo, o que aconteceu? Afinal de contas, por que essa vitória tão estrondosa da Globo? Muita gente estava até questionando nos outros vídeos quando eu avisava que a derrota da Globo não aconteceria já, que ela não perderia tantos pontos assim. Diziam que o SBT já iria vencer e tudo mais. Só que os números de audiência sempre mostraram que a Globo tem uma solidez muito grande quando ela traz um público muito alto do Jornal Nacional, da novela das 9 e aí começa o futebol. Quando começou a transmissão do SBT, a emissora do Silvio Santos estava praticamente com 7 pontos de audiência. E a Globo, por sua vez, com a novela, estava com 37. Como é que faz para largar um com 37 pontos e o outro com 7? É quase uma corrida de Fórmula 1 na qual você vai sair na pole position e o seu concorrente tá lá nos boxes, vai ter que esperar todo mundo passar e aí vai ter autorização para começar a corrida dele. E aí tinha um outro fator que a gente comentava também, que era o reality show A Fazenda, o produto mais importante da Record hoje no ar, que estava conseguindo 12 pontos, 13 pontos, fez isso nessa quarta-feira e acabou deixando a emissora do Silvio Santos na 3ª posição. Isso foi uma humilhação para o SBT, para a Libertadores ou para o Palmeiras? Em primeiro lugar, além de considerar que a Globo tem uma audiência muito sólida, como eu falei, a cultura esportiva do cara, da mulher que chega lá para assistir um jogo depois da novela e tudo mais, o SBT não tem. E além disso, a gente tem um exemplo claro que foi no ano passado, 2019, quando a Rede TV teve a oportunidade, por meio da parceria com o DAZN, de transmitir com exclusividade em TV aberta um jogo do Corinthians valendo vaga na fase seguinte da Copa Sul-Americana, competição que a Globo já não tinha mais os direitos de transmissão desde o final de 2018. Contra esse jogo exclusivo do Corinthians na Rede TV, a Globo escalou uma partida do Palmeiras contra o Ituano pelo Campeonato Paulista que valia só mais 3 pontos na fase de grupos, nem era tão importante, nem tão midiático assim. Se você não fosse palmeirense, muito dificilmente você teria um motivo para assistir aquela partida. E ela ganhou com mais de 7 pontos de diferença da Rede TV, 17-10. A emissora paulista liderou, inclusive alguns minutos, mas nos pênaltis, quando o jogo do Palmeiras já tinha sido encerrado. E aí, é claro, quem não gosta daquele famoso alerta de pênaltis? A vitória nesse caso foi contra o Segue o Jogo, programa que faz ali o pós-jogo da Globo. Mas afinal de contas, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo com a primeira semana de duelo direto do futebol na TV aberta em 2 canais diferentes aqui em São Paulo? Bom, a Globo, que tinha conseguido 27 pontos de audiência com Corinthians e Fortaleza na última vez que o Timão apareceu nesse horário de quarta-noite, agora conseguiu 24, são 3 pontos a menos. Mas, em relação à semana anterior, quando exibiu Santos e Atlético Mineiro, foi 1 ponto a mais, tinham sido 23. O fato é que nem se sabe quanto o Palmeiras daria de audiência na Globo na Libertadores, mas pelo que a gente tem de experiências anteriores em fase de grupo, muito provável é que seria ali entre 22 e 24 pontos. Quase deu na mesma e ainda saiu mais barato. A gente pode cravar com isso que a Globo fez um golpe de gênio ao deixar a Libertadores ir para o SBT? Ainda não. É que o público interessado em ver futebol aumentou muito de uma quarta-feira para outra. Se na semana anterior a Globo conseguiu 23 pontos de audiência com Santos e Atlético Mineiro sendo a única partida disponível em TV aberta em São Paulo, dessa vez o produto futebol, que é a soma do SBT e da Globo exibindo 2 partidas ao mesmo tempo,
foi de 34 pontos com 51% de share. É um número muito parecido com clássicos. Eu fui até buscar a última vez que tinha passado de 50%. Cravado em 50% foi no dia 5 de agosto, uma quarta-feira à noite, quando foi a primeira final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, as duas equipes. Na ocasião foram 35 pontos no Ibope e 50% de share. Mais do que isso nessa temporada, mais participação, só no segundo jogo da final, que foi 3 dias depois, no sábado, com a vitória palmeirense nos pênaltis, e aí impulsionado por isso, os mesmos 35 pontos representaram 60% de share. Tinha menos televisores ligados no sábado e por isso que foi o recorde de share na temporada 2020 até agora. Ou seja, a presença do SBT conseguiu mobilizar mais gente para ver futebol do que seria numa quarta-feira regular de Libertadores na Globo, ainda mais fase de grupos. Aqui em São Paulo, como na primeira rodada a Globo tinha um jogo que era reservado para o Corinthians, mas que acabou sendo do Guarani do Paraguai, foi o Flamengo que apareceu primeiro. E aí o resultado de audiência foi de 24 pontos com 38% de share. Bem parecido com o que deu agora Corinthians e Bahia. Depois, o jogo entre São Paulo e LDU, o tricolor paulista rendeu à Globo 25 pontos de audiência com 40% de share. Mas é só isso que tinha de futebol na TV aberta naquele momento. Então a gente teve sim um ganho para o futebol. E em relação a Palmeiras e Corinthians, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é a rodada a qual pertence esse Corinthians e Bahia, que foi antecipado para a quarta, não tinha sido detalhada antes da Globo perder os direitos de transmissão, ou melhor, devolver os direitos de transmissão da Libertadores. E aí a gente não sabe dizer se Corinthians e Bahia, numa rodada normal, com a Globo tendo Bolívar e Palmeiras, seria lá no fim de semana o jogo do pay-per-view ou o jogo da Globo. Porque se fosse, aí o jogo entre Grêmio e Palmeiras, que está selecionado para a TV aberta nessa rodada do fim de semana, acabaria indo para o pay-per-view. Era um ou outro. Corinthians ou Palmeiras. O Grêmio apareceria ou não em TV aberta. Não seriam os dois jamais. O Corinthians ficaria no pay-per-view ou o Palmeiras ficaria no pay-per-view. Como a Globo precisou fazer essa modificação na tabela para enfrentar o SBT, as duas partidas acabaram entrando na cota de transmissões que a Globo tem direito no Campeonato Brasileiro. Resultado, o Palmeiras teve com certeza menos audiência, menos exposição com essa partida no SBT do que se ela tivesse sido transmitida na Globo no contrato normal. Só que ninguém sabe se a exposição desse Grêmio e Palmeiras no domingo aconteceria ou não. Da mesma forma, o Corinthians não sabe se esse jogo contra o Bahia seria exibido em TV aberta ou se seria, como muitas vezes acontece, deixado lá exclusivo no pay-per-view para forçar a venda daquele pacote. E é aí que todo mundo acaba ganhando, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. O Grêmio, então, que teve uma grande audiência no SBT do Rio Grande do Sul e vai aparecer de novo em TV aberta agora contra o Palmeiras, também saiu ganhando. Quem perdeu nessa história foi a Libertadores da América, porque ela sim teve menos da metade do que daria na Globo. Até o jogo do Tolima contra o Internacional na pré-Libertadores, transmitido pela Globo aqui em São Paulo, deu muito mais audiência que isso. Foram 21 pontos no Ibope em fevereiro. Então a Libertadores nesse primeiro momento se deu mal. Não quer dizer que daqui pra frente essa audiência não vá crescer, e é sobre isso que a gente vinha falando nos outros vídeos, que era sobre a construção da cultura de futebol no SBT. Nessa próxima semana a gente vai ter Grenal exclusivo no SBT do Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil, e aqui em São Paulo, mais uma vez, o Palmeiras vai ser aí o time que vai carregar a bandeira do SBT num jogo contra o Guarani do Paraguai, que pode valer inclusive a classificação antecipada do Verdão para o mata-mata. Para o SBT talvez não seja tão bom assim o Palmeiras se classificar com tanta antecedência, porque na última rodada da fase de grupos é justamente o Palmeiras que vai ser exibido em TV aberta, e aí uma partida valendo pouco contra o Tigre, Palmeiras já classificado, quem sabe até com liderança garantida, seria ruim para pensar em audiência para atrair aqueles que não torcem pelo Palmeiras. Muita gente também falou que a transmissão simultânea do jogo do Palmeiras na Fox prejudicou os números do SBT. Normalmente é o contrário, a gente não tem ainda os números da Fox, é um mercado diferente de TV por assinatura, mas a gente pode afirmar que não afeta tanto assim a TV aberta. É mais o contrário, se a TV aberta transmite a mesma partida, ela acaba tirando a audiência da TV paga. E esse foi o motivo, por exemplo, pelo qual a Turner ficou muito revoltada quando a Globo transmitia os mesmos jogos dela no Brasileirão 2019. Pode fazer uma diferença, mas não que justifique o tamanho da derrota 24-10 que foi verificado no Ibope. Inclusive, olhando aqui a tabela da Conmebol, da Libertadores da América, a gente chega à conclusão de que o grande desafio mesmo para o SBT vai ser no final agora de setembro, no dia 30 de setembro, quando vai transmitir River Plate São Paulo para São Paulo e um jogo do Flamengo com exclusividade para o Rio de Janeiro. Nessa data, a Globo programou um Corinthians Atlético Goianiense, que é da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e que foi adiado por causa da final do Campeonato Paulista. Para o Rio de Janeiro está marcado um Botafogo e Bahia, também da primeira rodada, também por causa de final de campeonato estadual, no caso o Bahia estava disputando naquele fim de semana. A Globo muito provavelmente vai ganhar na Bahia, porque o Bahia dá mais audiência do que os times do Rio de Janeiro e de São Paulo lá em Salvador.
Só que a gente vai ter uma disputa no Rio de Janeiro entre o Botafogo, que tem sido nos últimos tempos um dos times que dão menos audiência, ele e o Fluminense se alternando ano a ano, e o Flamengo é o campeão do Ibope. Ali a gente vai saber qual é o potencial do rubro-negro de transferir essa audiência para o SBT. O Corinthians na Rede TV em 2019 não conseguiu, só que agora é um jogo que vale muito mais e uma competição muito mais importante. E dessa vez o Corinthians, jogando contra o Atlético Goianiense, vai ter um desafio muito maior na Globo, porque vai competir com uma partida que é um clássico sul-americano. Dois grandes campeões de Libertadores, River Plate e São Paulo, quem sabe até disputando partidas vitais para sua classificação. Mas eu gostei muito que no último vídeo a gente brincou, vocês comentaram quais eram os palpites de vocês para a audiência, e agora eu quero repetir. Deixa aí nos comentários quais são os seus palpites para a audiência de Sport e Corinthians na Globo, Guarani e Palmeiras no SBT e a Fazenda na Record. Lembrando, na última semana, 24 pontos de audiência para a Globo, a Fazenda conseguiu ali seus 11, 12 pontos, somando com a novela Jesus foram 11 pontos, e o SBT com o Palmeiras deu 10, que vai acontecer agora na segunda semana de duelos diretos entre Libertadores no SBT e Brasileirão na Globo. Lembrando ainda, hein? No Rio de Janeiro vai ter clássico da Copa do Brasil na Globo, Vasco e Botafogo disputando um lugar nas oitavas de final da competição, no mesmo tempo que o Rio de Janeiro vai ver no SBT o clássico Grenal da Libertadores da América. São dois clássicos, evidentemente a gente aposta numa vitória de Vasco e Botafogo, que são dois times da região, mas vamos ver quanto o SBT consegue amealhar de audiência com esse jogo tão importante, um Grenal de Libertadores, que é apenas a segunda vez na história que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para receber sempre as informações de quando nós estamos ao vivo ou com um novo vídeo no ar. Fica aqui o meu abraço e um convite para que você volte sempre aqui no canal. Até a próxima!